Graça e paz, irmãos, boa noite. Irmãos, Suazilândia, como o pastor Antônio disse, já não é mais Suazilândia, mudou o nome. Lá é uma monarquia, a última monarquia absoluta da África, e uma das últimas do planeta Terra. O rei, ele é meu herói, eu vou te falar por quê. Ele casou 15 vezes. E ele vai casar de novo agora esse ano. E ele só casa com menina nova. Ele tem 50, fez agora 50, casou com uma 19 ano passado. Vai casar com uma de 18 esse ano. Ele só pode casar com virgem. Então, esse é o país que eu vivo, que nós vivemos. Eu, a minha esposa, a missionária Flávia, nossas duas filhas, a Nicole e a Maria Eduarda. Nós estamos lá há 5 anos, fazendo a obra missionária. E em África já são 13 anos servindo em África. Primeiro foi São Tomé e Príncipe, 2 ilhas de língua portuguesa perto da Angola. Depois Moçambique por quase 6 anos. E agora no reino de Eswatini. Já não é mais reino da Suazilândia. O rei mudou o nome do país em abril desse ano. Porque Suíça em inglês é Switzerland, ou Switzerland. E Suazilândia em inglês é Suazilândia. Então ele falou, cansei de ser confundido. Temos a nossa identidade, a Suazilândia é a terra dos Suazes. Última monarquia absoluta, 1.200.000 habitantes. Maior índice de contaminação pelo HIV do planeta. 1/3 da população adulta é portadora do HIV, ou seja, 10 pessoas, 3 são portadoras do HIV. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, se não for feito algo urgente, em 2038, o povo suaze vai ser varrido da face da terra. Deixará de existir por causa do HIV. E esse é o nosso campo missionário, desde novembro de 2013. É um país de língua inglesa. Eu, quando cheguei lá, eu não falava nada, praticamente nada, e não entendia nada em inglês. Eu entrava no culto sem entender nada e saía entendendo menos ainda. E literalmente aquela palavra do Senhor que nós iríamos falar em línguas estranhas, interpretar línguas estranhas, ela se cumpriu na minha vida. Depois de 6 meses, já estava assim num desespero, eu só orava e chorava. Estava na depressão, falei, Senhor, vamos embora. Estou aqui há 6 meses, eu não entendo nada. Ia fazer prova lá na escola, eu e a Flávia. A Flávia tirava 9,6, 9,8, entrava em crise. Eu tirava 6, fazia festa. Falei, estou bom demais, hein? E ela já começando a conversar, e eu nada, eu travado. Falei, misericórdia, eu vou embora, eu vou ficar nisso aqui não. Falei, vamos embora para Moçambique, lá eu falo português. E aí, num culto, depois de 7 meses, num culto na igreja, pela manhã, o pastor começou a pregar e deu um clique. Falei, epa. Falei, Nicole, minha filha do lado. Falei, ele está falando isso e isso. Aí ela falou, é. Eu falei, e aí eu comecei a traduzir o pastor para Nicole. Ela falou, pai, presta atenção no culto, o senhor está entendendo o que ele está falando. Hein? Cheguei em casa, resumi a mensagem para ela, liguei a TV, e foi essa alegria. Falei, estou entendendo essa língua estranha, já não é estranha para mim mais. Com 8 meses eu estava começando a comunicar. Com 10 meses fiz a minha primeira viagem para a África do Sul, com 2 missionários que só falavam inglês. Só alegria. Hoje, tivemos uma boa professora, nos ajudou bastante. Era 3 aulas por semana, de 3 horas cada aula, 9 horas por semana. Em inglês, com legenda em inglês, rádio, comprando jornal. Mas eu tenho convicção que foi o Espírito Santo de Deus que abriu a minha mente para poder falar, entender, escrever corretamente em inglês. Em 1 ano isso aconteceu comigo. Então, para você ainda há esperança. Desanima não. É uma ferramenta. É uma ferramenta necessária para quem quer fazer missões. Abre portas que você não tem noção. E é uma palavra de Deus. Falaríamos novas línguas, interpretaríamos. Foi bênção para a minha vida. Sabe, segundo os estudiosos aí de aquisição de língua,
porque é um termo errado, a gente não aprende, você adquire uma nova língua. Até os 14 anos, a sua janela de aprendizagem está totalmente aberta. A minha nem com picareta abria. Foi com dinamite do Senhor. Mas graças a Deus, pela glória do Senhor, hoje falo fluentemente, entendo, já não uso mais legenda. Então, bênção de Deus. Mas vamos agora refletir na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, no verso 3. No Monte das Oliveiras, já Jesus assentado, se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Oremos mais uma vez. Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, Senhor da seara, Senhor da missão, a sua palavra, ela foi lida aqui nesta noite. E a oração que eu faço em nome de Jesus, o Nazareno, é para que a palavra que é do Senhor, ela encontre os corações que precisam ser encontrados por essa palavra nesta noite. E por uma ação sobrenatural do teu Espírito Santo, ao encontrar esses corações em amor, temor e obediência ao Senhor, em resposta a esta palavra, esses corações encontrados possam se levantar em resposta e obediência ao Senhor. Eu peço a sua graça, a sua bondade e a sua assistência na reflexão desta noite. Ser conosco, ministra o nosso coração. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos nesse pequeno vídeo sobre povos. São 3 bilhões de pessoas na face da terra que não ouviram ainda a mensagem do Evangelho, a mensagem que eu ouvi, que você ouviu, que nós ouvimos. E aí você me pergunta: e eu, o que eu tenho a ver com isso? E eu te respondo: tudo. Você tem tudo a ver com isso. Perguntei ao pastor Antônio hoje de manhã, há
quantos anos que temos no Brasil a Igreja Batista? São mais de 200 anos. Você acha que o Evangelho caiu aqui de paraquedas? Caiu aqui, jogaram um paraquedas com o Evangelho? Não foi. Pessoas oraram, pagaram o preço, jejuaram e enviaram irmãos que vieram da Europa, dos Estados Unidos, e eles começaram então a semear o Evangelho aqui no Brasil. Hoje somos milhares de denominações, estou falando de Brasil. Alguém pagou o preço para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos celebrando ao Senhor. Alguém que você já talvez nem tenha ideia quem seja, mas para que esse Evangelho chegasse até nós aqui hoje, alguém pagou o preço. É interessante que Jesus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, ele traz um raio-x, ele traz uma impressão que ele está falando agora. Gente, vai acontecer tudo isso. Guerras, rumores de guerras, nações contra nação, fome, tudo isso. Nós temos visto isso hoje, nos dias de hoje. E ele fala, mas ainda não é o fim. Não é o fim, ainda não é o fim. É necessário acontecer, mas não é ainda o fim. E ele fala, vai aparecer profetas, falsos profetas, que nós seremos atribulados, seremos mortos, por causa do nome de quem? De Jesus. No Brasil é benção ser crente, gente, é uma maravilha. Estava compartilhando ontem sobre a minha prisão na Etiópia. Fui preso na Etiópia, não fiz nada errado. Estava voltando para casa em 2014, com pressa de chegar no hotel, que eu estava com piriri e gangorra. Sabe o que é isso? Uma diarreia daquela que não tem nem... E eu suava frio, e eu correndo para ir, para poder sair logo do aeroporto, para ir para o hotel. Quem me pega? A polícia antidrogas na Etiópia, um país muçulmano. E começa ali a me apertar. Naquela época meu inglês estava ainda em processo. E aí eu falei, Senhor, me dá graça, eu preciso saber como responder essas pessoas aqui e tudo. Eu fiquei 6 horas numa salinha lá no aeroporto. E aí, quando eu falei, eu sou missionário. Aí eles falaram, você é o quê? Eu falei, eu sou missionário. Aí abriram meu laptop, investigando, tudo em português. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda bem, eu pensava assim, se eu for preso aqui, o que eu vou fazer? Vou falar com quem? Vou ligar para quem? Sem telefone, sem Wi-Fi, sem nada. Hoje, nessa região norte da África, eles matam cristãos. Você sabia disso? Eles matam cristãos, incendiam igrejas. E não é assim, aquela morte, o carro atropelou. Não, é com facão mesmo. Eles cortam pescoço. Eles matam a sua esposa primeiro, seus filhos, por causa do Evangelho. Na missão que eu trabalho, agora, 3 meses, assassinaram uma família em um país no norte da África, toda a família, que estava dedicando há 22 anos a vida deles para aquele povo. Mas tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. E Jesus fala assim no final, nessa primeira parte do verso 14, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Falando sobre o Brasil, você sabia que nós temos no Brasil hoje 129 tribos
indígenas intocadas pelo Evangelho. 129 tribos indígenas intocadas, que nunca ouviram falar quem é Jesus. Na região norte do Brasil, nas margens dos rios da Amazônia, são mais de 600 comunidades ribeirinhas que não têm nenhuma presença evangélica. Mais de 30 quilombolas no nordeste do Brasil. O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? O que a igreja aqui tem a ver com isso? Tudo a ver. Como é que eles ouvirão se não há quem pregue? Como é que pregarão se não forem enviados? Apóstolo Paulo escreve em Romanos. São aproximadamente 7.000 povos intocados no mundo pelo Evangelho de Jesus. O Evangelho que eu recebi de graça. Alguém aqui pagou para receber o Evangelho? Você pagou, irmã? Se pagou, eu puxar a orelha de quem cobrou. Alguém pagou para receber o Evangelho? De graça nós recebemos. De graça. Como o pastor Antônio disse, Deus é um Deus missionário. Ele enviou o melhor que ele tinha, o Filho único. Como missionário, ele foi enviado. Ele foi equibalado, que é o verbo para enviar. Com tanta força o envio, você não tem nem força para voltar. O que aconteceu com Jesus? Ele foi enviado. E agora nós temos a responsabilidade como igreja. Não igreja, instituição religiosa, organização religiosa, igreja corpo de Cristo, igreja eu, você. O que de graça recebemos, de graça darmos. A mensagem que vai mudar a história da vida de pessoas, vilas, tribos, povos, nações, é a mensagem do Evangelho do Reino. O Cristo que morreu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus e intercede por nós. É esta mensagem que vai transformar a vida de pessoas. A tendência agora no mundo é piorar. Porque se assim não for, não estará se cumprindo a palavra de Deus. Nós seremos ainda mais odiados, perseguidos, maltratados, por causa do nome do Cristo. Se te disseram que você vai vir para Jesus, e a sua vida vai virar um mar de rosas, como está aqui, mentiram para você. Esta não é uma mensagem do Evangelho do Cristo que eu creio. É sobre cruz, é renúncia. Ele fala, quer me seguir? Negue a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Que é gostoso, Mateus 28. Mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos. Essa missão não é minha, a missão não é nossa, não é da igreja, a missão é de Deus. A missão é de Deus. Mas Ele usa a igreja. A igreja é a única agência no planeta credenciada para fazer a missão de Deus. É a igreja. Ela que recebeu toda a autoridade do Senhor. Ela que é comissionada pelo Senhor para ser portadora das boas novas do reino. Está complicado? Tem Jesus. Está tenso? Tem Jesus.
A igreja tem essa credencial da parte de Deus. Primeiro missionário enviado por Jesus. Quem veio de manhã não vale responder. Quem foi? Quem veio de manhã não vale responder. Quem foi o primeiro missionário enviado por Jesus? Eu queria ouvir. Você veio de manhã? Veio de manhã? Não. Veio? Ai, não valia. É o ex-endemoniado gadareno. Vou te contar como é que foi a historinha dele. Jesus vem, atravessa, chega lá no barquinho, encontra lá esse moço. Lucas relata que ele vivia preso em correntes, em cadeias. Ele se debatia, se rolava lá e tudo, às vezes nu. Ele era o terror do cemitério, que ficava no sepulcro, lá no cemitério. Era o terror do cemitério. Era esse rapaz. Ele tem um encontro com Jesus. Jesus encontra com ele. E aí, a Bíblia fala que depois desse encontro com Jesus, ele é visto sentado, em sã consciência e vestido. Eu não estava mais nu, não estava mais louco, endemoniado, estava lá, em sã consciência. E aí, Jesus então, depois desse encontro, está indo embora no barco, ele fala: mestre, deixa eu ir contigo. Jesus fala para ele: não, vai, volta e conta aos seus tudo o que Deus fez por ti. E aí a Bíblia relata que ele foi para Decápolis, 10 cidades naquela região, anunciando o que Deus fez por ele. Foi para o seminário? Foi para o seminário? 4 anos, 5 anos? Foi para o curso de missões? Andou com Jesus? Tinha a Bíblia? Aplicativo, WhatsApp, Facebook, Instagram? Nada. O que ele foi falar para as pessoas? O que Deus fez por ele. Eu encontrei com um tal de Nazareno, Jesus, e hoje eu estou aqui para falar para vocês, minha família, o que ele fez por mim. É simples assim. Somos nós que complicamos. Estava conversando com o diácono Wagner na casa dele. Converti numa quinta-feira, 4 de junho de 1992. Quinta-feira à noite. Cheguei em casa. Primeira coisa que eu fiz. Eu tinha lá uma coleção de vinil. Os mais velhos sabem do que eu estou falando. Os mais novos estão assim: o que é isso? Que negócio é esse? Vinil. É um disco que tem um buraco no meio preto. Do Legião Urbana, Titãs, Plebe Rude, Raul Seixas. Peguei aquilo tudo. Fui na minha mãe. No dia que eu converti, no mesmo dia, na quinta-feira à noite. Eu era devoto de Santa Luzia. Falei: mãe, essa imagem é de quem? Ela falou: é sua. Falei: posso fazer o que eu quiser com ela? Ela falou: pode. Peguei também. Fui no fundo de casa, assim no quintal. Pus fogo em tudo. Queimei tudo. A mãe: você está ficando doido, menino? Falei: passei para crente. Agora passei para crente. Falei: meu menino enlouqueceu. Trabalhava na Brasfigo, lá em Uberlândia. Sou de Uberlândia. Sexta-feira recebi por quinzena lá. Fui na CPAD. Estava bombando na época, era Matos Nascimento. Comprei estoque de disco, tudo. Disco, Bíblia, metade do meu pagamento. Fui dando para os amigos que não era crente. Comprei, falei: isso aqui, ó. Agora passei para crente. Comprei uma caixinha de som amplificada. Punha lá, ligava ela no aparelho de som da Sony, vinil. CD o disco do Matos tocando Nascimento. Punha aqui lá no último volume, na porta da minha casa, ia lá para a esquina escutar o testemunho. Comendo na harta. Minha avó foi falar com o pastor. Meu neto ficou doido. Meu neto ficou maluco. O que vocês fez com ele? É lavagem cerebral. Eu vou processar vocês. Ela falou assim: olha, ele veio para cá porque ele quis. Ninguém obrigou. Uma semana de convertido. Ia ter um batismo.
Falei, pastor, eu quero batizar. Ele falou, não é assim não, calma. Primeiro você tem que passar lá dos catecúmenos, que também tem. Eu falei, catar o quê, pastor? Eu quero ser batizado. Se eu não batizar, eu vou para outra igreja. Ele falou, vem cá, menino, vamos para o Rio. Dá nada não, vamos embora. Ali, fui batizado, já com 9 dias de conversão. Irmãos, não há nada no meu coração que me dá mais prazer do que falar o que Jesus fez por mim. É isso que me motiva a sair do Brasil, mesmo com a crise e tudo. Não tem lugar melhor que no Brasil, não. Eu já fui nos Estados Unidos, já fui na Inglaterra, fui em Portugal, fui na Espanha, fui em Angola, Botsuana, já viajei bastante. Não tem melhor lugar nesse mundo do que o Brasil, não existe. Vou para lá fora, ficar rico, nada que a casa da gente. Mas hoje eu tenho entendimento que o meu lugar com a minha família é na África, naquele continente ali. Já foram São Tomé e Príncipe, Moçambique, agora Suatini. O dia que eu entender em Deus que é época de voltar, eu volto, não tem dificuldade. Mas é porque aquilo que Cristo fez por mim, para a minha vida, é que me motiva a ir fazer para o outro. Você está aqui, não é por causa de você. Você está aqui por causa do outro, aquele que não ouviu ainda. Aquele seu parente, aquele seu amigo de trabalho, na faculdade, aquele seu vizinho. Você está aqui sendo preparado, edificado, lapidado, sendo polido para alcançar o outro, por causa do outro. E às vezes esse outro, ele está fora daqui de Rio Verde, ele está fora do Brasil, ele está nos confins da terra. Eu sou fruto de uma geração que pagou o preço, na década de 60, 70, orando, e para o Brasil há palavras de Deus, de homens de Deus, que o Brasil é um celeiro de missionários para as nações. Eu sou fruto dessa geração. Os livros que eu li na minha conversão, li a Bíblia em 6 meses, primeira coisa. E comecei logo por Apocalipse, falei, vou logo no fim, depois eu vou entender o resto. Era missões, o desafio continua, Ronaldo Lidório. Ouviu falar desse livro? Bruce Walson, por essa cruz te matarei. Totem da paz, Fator Melquisedeque. Que livros são esses, Jesus? O que esse moço está falando? Heróis da fé. A música cristã que mais impacta meu coração. Vou arriscar a cantar. Os irmãos aí, por favor, perdoa, irmão, que esse não é meu forte. É a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Irmãos, para mim a música mais bonita. Para mim ela tem uma profundidade tremenda. Até morrer eu a vou proclamar. Esses povos aqui no Brasil, indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, as tribos urbanas, o povo Chiltê em Moçambique, o povo Barwe em Moçambique, os balantas no norte da África. Quem há de ir por eles? Eu tenho plena convicção em Deus, que aqui neste lugar, o Senhor tem pessoas chamadas para ir às nações. Eu tenho convicção disso. Mas presta atenção. Não, o cara já viajou para os Estados Unidos, para Londres. Ah, você é missionário. Não. Não é por aí. Antes de ir para lá, enviado pelo Senhor pela minha igreja, eu servi na minha igreja. Trabalhei, para quem conhece Uberlândia aqui, em 93, 94, no bairro Tocantins, era um favelão.
Falei, pastor, eu quero ser missionário. Falou, congregação Tocantins, você fica lá 6 meses sem falar comigo. Depois de 20 anos, voltei lá agora na igreja que eu nasci, que eu fui encontrado por Cristo. Tem maneira de dizer, né? Ah, eu encontrei Jesus. Nada, ele que te encontrou. Quem estava perdido? Era você ou era ele? Era você, então ele que te encontrou. Quando ele me encontrou, depois de 22 anos, voltei na minha igreja lá, onde eu nasci em Cristo. O Tocantins hoje é igreja organizada, para a glória de Deus. Ralei ali 2 anos. Então, pastor Antônio, chega, pastor, quer ser missionário. Aí quer ser missionário. Serve aqui, está dando fruto aqui, pode enviar. Se não está, história para boi dormir. Não, eu estou aqui sentado, mas quando eu chegar lá, eu vou trabalhar. Vai nada. Compartilhei ontem no workshop. Acho que eu fico 24 horas só pregando a Bíblia, falando de Jesus com a Bíblia? Negativo. 2 vezes por semana, pega a minha motosserra, que é meu brinquedinho de estimação. Uns gostam de tablet, joguinho e tal. Eu gosto de motosserra. Põe ela no lombo, gasolina, desço por lá, tem um eucalipsal, desço assim, vou cortar madeira. Ali, nós trabalhamos, para a escola que nós assistimos, escola primária. O carro que nós temos, ele é ambulância, rádio patrulha, viatura de polícia, às vezes carro funerário. Lá eu sou pastor, psicólogo, cientista, biólogo, é tudo. Sou pedreiro, servente, fazer casa para viúva, banquinha de venda para as viúvas estão lá, para começar um negocinho para elas, fazer latrina. Fui agora para Moçambique, ajudar um amigo meu, puxar areia para construir uma escola primária. Sou missionário, não tem vergonha disso não. Minha mãe é calejada, glória a Deus por isso. Acho que eu pego lá só a Bíblia pregando Jesus? Não. Vontade de desistir, perdi as contas. Fala, não, Senhor, chega, estou cansado disso aí. Vou voltar para casa. E aí eu vou falar com o Flávio, Flávio, ó, eu acho que já deu. Ela fala, vamos falar com o Senhor. Chama as 2 filhas. Em casa, todas as decisões é tomada por nós 4 juntos. Nós 4. As filhas também têm voz. E aí, fomos orar. Eu queria vir embora no ano passado. E aí, falei, e aí? Deus falou? Elas, ainda não. Falei, então vamos orar mais. Passou mais uma semana. Reunião a gente chama de family meeting, aqui, reunião de família. E aí? Deus falou? Você vai querer ouvir o Senhor primeiro. Eu falei, por quê? Não, porque conforme o Senhor falar, a gente não tem nem argumento, né? Aí eu falei, não, pode falar. As 3, nós não temos paz para ir embora ainda. Eu falei, amém. Renovamos para mais 4 anos o nosso compromisso. Então é 2018, 19, 20 e 21. Se Deus nos abençoar, estaremos lá na Suazilândia. Continuaremos lá. Então, irmãos, o mundo, ele está à espera da mensagem do Evangelho, do Cristo morto e ressurreto. E nós somos os responsáveis. Você é responsável por essa mensagem. Porque esse Evangelho, enquanto ele não for pregado a testemunho a todas as nações, não virá ao fim. Queremos abreviar a volta de Cristo? Preguemos o Evangelho. Esta igreja aqui, ela está na Suazilândia, sabia disso? Ela faz parte do ministério que nós desenvolvemos lá. Você gosta de missionária Neide, ela nos envia R$300 por mês. Com esses R$300, nós alimentamos 9 viúvas. R$300. Alimentamos 9 viúvas, para a glória de Deus. Então, vocês são nossos parceiros. Vocês estão na Suazilândia, conosco.
A oferta que você envia para o Ministério de Missões, ela chega até nós. E é bênção. Mas é importante ter o apoio da oração. Eu mando para a Neide o boletim, ó, estamos orando. Ó, estamos orando. Mas também, por que não enviar alguém daqui? Se assim o Senhor falar ao seu coração. Estou entusiasmado com Mateus 28. É muito simples. Eu não fiz, mas pelo material que eu recebi do pastor Ronei, as fotos, vídeos, amei. Conversei com o pastor Marcos, com o Renato. Eu os desafiei para irmos implantar o Mateus 28 nos confins da terra, em Moçambique. Quem vai, não sei. O pastor Antônio eu sei que não vai. Ele não vai. Porque ele não anda de avião, ele não voa. Mas seria uma bênção. Moçambique está cheio de igrejas, falando um monte de coisa que não é nada a ver com Jesus. E eu tenho convicção que o Mateus 28 pode revolucionar aquela nação. Queremos treinar pastores, para que eles levem para o povo deles o Mateus 28. E eu creio que no tempo de Deus, isso vai acontecer, para a glória do próprio Deus. Eu sei que a visão é alcançar o estado de Goiás, para o Senhor Jesus, mas eu vou até os confins da terra. Eu creio.